Você já pensou em ler uma HQ sobre o primeiro imperador do Brasil? É isso aí mesmo, prepara a pipoca, senta aí e seja bem-vindo a Pelo Meu Sangue, tomo um. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindos ao Koala Vazio. Ao invés de a gente ir direto pro quadrinho, vamos entender um pouco sobre as pessoas por trás da obra. A ideia original saiu da cabeça de Laudelino de Oliveira Lima, um fluminense formado oficial cavalariano do Exército Brasileiro que também já trabalhou como técnico de informática, historiador, palestrante, professor, copywriter e barista. Esse cara já fez de tudo. Mas hoje em dia ele trabalha principalmente como escritor e com as suas lives diárias no YouTube. No seu catálogo, até o momento de gravação desse vídeo, ele tem 4 livros publicados. Submundo Hacker, que foi o seu primeiro livro, o Livro da Sorte, a 3ª edição da série Destro e, por fim, o livro que a gente vai comentar hoje, Pelo Meu Sangue. Felizmente, eu já tive o grande prazer de encontrar o Laudelino 2 vezes, inclusive. Uma vez em Brasília, que é onde ele mora, e pela segunda vez, até agora pelo menos, no Comic Market Brasil de 2025. Onde eu também tive a oportunidade de conhecer a outra pessoa por trás desse quadrinho. Ninguém mais, ninguém menos do que o grande desenhista Joe Bennett. Grande em talento e em tamanho, o cara é um monstro, olha isso. Natural de Belém, no Pará, ele já é desenhista há mais de 40 anos, sendo pelo menos 30 desses focados no mercado internacional, em editoras extremamente famosas, como a Marvel e a DC. Assim, ele tem no seu portfólio histórias de grandes heróis, como por exemplo o Homem-Aranha, o Hulk, o Gavião Negro, o Capitão América e mais recentemente o Legado, personagem criado pelo Elvis e pelo Tony dos Heróis e Mais para Nerdola Comics. Bom, a obra que a gente vai analisar hoje é o primeiro de 5 tomos que contam a história de Dom Pedro I. Só que a história de verdade, não aquela deturpada pela República que você aprendeu na escola. Por enquanto, só essa edição foi lançada mesmo. As outras 4 já até estão prontas, mas lançar um livro no Brasil pode ser bem caro. Então a Super Prumo, que é a editora responsável por esse quadrinho, tá esperando financiamento para poder publicar os outros. Além de Pelo Meu Sangue, eles também já lançaram alguns outros quadrinhos muito bons. Como, por exemplo, os do Destro, do Doutrinador, do Garra Cinzenta e alguns outros. Sem mais delongas, vamos lá. A HQ começa com um prefácio escrito pelo Laudelino, explicando um pouco mais sobre a obra e de onde veio essa ideia de transformar essa história inteira em quadrinhos. Eu não vou ler o texto inteiro aqui porque ele é meio longo, mas se você tiver curiosidade é só pausar que ele tá aparecendo aí na tela. Passando disso, a gente também pode ver alguns quadrinhos extremamente detalhados, assim como a obra inteira, sobre o processo de criação desse exemplar com o Laudelino e o Joe trabalhando juntos. E aí sim, partimos para a história. Nessa primeira edição a gente ainda acompanha pouco a história de Dom Pedro em si. Ela é mais focada no antes, nas coisas que aconteceram em Portugal até o nascimento do menino e a vinda da família real para o Brasil. Então, o quadrinho começa contando mitologicamente como foi a criação do Reino de Portugal. E logo a gente pula para 1º de novembro de 1755, acompanhando um grande desastre acontecido em Lisboa, onde os 4 elementos resolveram atacar a cidade. Parece piada, mas é real. Tudo começou com um terremoto de magnitude 8,8, que foi seguido por um grande incêndio alimentado pelos fortes ventos que passavam pela cidade. E por fim, um tsunami. E para piorar, essa sequência de eventos catastróficos que deixou milhares de mortos e ainda mais pessoas afetadas, foi seguida por uma ditadura daquele que futuramente seria reconhecido como Marquês de Pombal. Então vemos o nascimento e um pouco da vida de Dom João, além de algumas partes da vida de Dona Maria e de alguns momentos da política imperial portuguesa. Até o fim da obra, onde vemos o nascimento de Dom Pedro e o início das guerras napoleônicas. Essa HQ é simplesmente incrível e uma das melhores coisas que eu li em 2025, com certeza. O roteiro, claro, é muito bem escrito, como é de praxe do Laudelino, mas aqui isso é ainda mais importante. Porque pela forma que a história é escrita, com diversos fragmentos da história portuguesa, esse ótimo roteiro faz com que assim, deixando algo extremamente denso, um pouco mais fácil de digerir. Esse é o tipo de história que você começa a ler e quer ficar até o fim de uma vez só. Como complementa esse ótimo roteiro, os desenhos também são lindos e extremamente bem feitos. Cheios de detalhes que eu confesso que nem vi da primeira vez que li a HQ, mas quando eu tava relendo pra fazer esse vídeo eu prestei mais atenção. Além de serem muito bonitos visualmente, eles também fazem muito sentido com a história, e ilustram extremamente bem o que deve ser contado. Nos pontos alegres, eles conseguem passar essa alegria, da mesma forma que nos pontos tristes e meio macabros eles conseguem passar esse peso. Também é muito interessante pontuar a importância dessa HQ no âmbito cultural e educativo, já que é muito difícil, se não literalmente impossível,
você achar outros quadrinhos que tratem da verdadeira história do país, sem demonizar completamente a monarquia, as figuras monárquicas e endeusar figuras praticamente criminosas. Além disso, essa, como várias outras obras, estão finalmente ajudando a tirar essa indústria cultural brasileira das mãos da esquerda, permitindo assim que cada vez mais pessoas entendam a verdade, entendam que a república tem seus grandes problemas, e que a monarquia não era simplesmente repleta de figuras malignas que só queriam o mal de todo mundo. Coisas que são diariamente ditas nas escolas do Brasil. Bom, o Laudelino é craque nisso, de ensinar as coisas como elas realmente são. Como eu disse anteriormente, ele faz lives diárias no YouTube, geralmente pelo período da manhã, comentando sobre a história do Brasil e do mundo, além de algumas notícias diárias. Então, se você se interessa nisso, depois desse vídeo, dá uma passada lá. No geral, é uma HQ muito boa, e eu recomendo que você compre ela. Mesmo que não necessariamente goste de leitura ou de quadrinhos. Pelo fato dela ser relativamente simples e bem curta, infelizmente, eu acho que ainda vale a pena dar uma chance. Por fim, eu queria comentar que eu tô muito ansioso pra ver os próximos tomos, e eu fico imaginando pra onde esse projeto pode ir. Como, por exemplo, seria muito legal se depois que todos os tomos fossem lançados, a gente tivesse uma edição definitiva, juntando todos eles em um livro só e com capa dura, talvez até com os desenhos coloridos. Você pretende ler essa HQ? Já leu? O que você achou? Me conta aí nos comentários. Lembra sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do que a gente posta por aqui. A gente tem vídeo novo todo domingo e quinta-feira às 5 horas da tarde e lives toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. Se você gostou desse vídeo, clica em um dos que tá aparecendo aí embaixo, tenho certeza que você vai gostar deles também. Muito obrigado por ter assistido até o fim e como sempre esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!